Marcos Araújo manda, Lanzini é verdade? Ó, eu não tenho essa informação, Edu. O que eu sei é que o Lanzini estava sendo especulado também no Palmeiras, né? E é um jogador que seria caro. Não sei se seria essa cereja do bolo que todo mundo fala aí. Você tem alguma informação disso, Edu? Não, não tenho. Não tenho. Assim, depois que o Zé Comé lançou esse enigma, né, o Gui, e Aí, amigos ó. também, Todo mundo pergunta disso, ó. quem é a cereja do bolo? Então, assim, o Zé Comé, até brinquei, um abraço para o Zé Comé, enfim, ele brincando, ó, o Edu quase pegou e tal, a gente trocando essa ideia hoje, né, Gui? Quem é o reforço? Ele estava batendo um papo ali com o Maurício Barbieri no dia da homenagem para o Roberto, do velório, enfim. Ele, o Lédio Carmona, e, enfim, e o Maurício Barbieri. Eu quase peguei, mas não saiu ali, né? Eu prestei atenção e tal, mas eu quero, claro que assim como a torcida do Vasco aqui, uma coisa é certa, o Zé Comé ele vem dando de primeira, né, as informações sobre contratações, a renovação de contrato com o Vasco agora, milionária, aí mais uma vez ele acertou em cheio com a PixBet, né, sendo o Vasco entra ali num patamar bem alto de patrocínio também. Então, assim, voltando aqui para os reforços, a certeza que nós temos, pelo menos assim, segundo essas informações, é que vem um jogador grande. Agora, é um jogador que para o aeroporto, né? A torcida vai gostar. Agora, claro, eu esses dias coloquei, eu aposto um exemplo, Eduardo, tá? Falei, gente, Eduardo, gosto muito do Di Maria. Acho que o Di Maria hoje, para o Eduardo Ferrari, seria uma cereja do bolo. Esse jogador, para o Eduardo, para o aeroporto. Não adianta você fazer muito alvoroço e, de repente, trazer um jogador que, enfim, achei muita coisa e, de repente, vem um jogador mediano. Não, acho que, assim como o Edmundo lá atrás, né? Chegou, camisa 10, você deu e o Edmundo fazia o time jogar. Então, eu menciono o Edmundo porque, vou repetir, porque foi o melhor jogador que eu vi na história do Vasco. Eu, Eduardo, vi jogar. Então, tem que ser um jogador não igual ao Edmundo, porque você quer, é quase impossível, mas dessa prateleira, um jogador que faça o time jogar. Né? Então, eu também estou esperançoso, estou gostando do time. A gente não passa sufoco esse ano. Aliás, tem muita gente perguntando disso. Passamos de 1000 simultâneos. Obrigado, pessoal. Vai deixando o like, curte aqui bastante o vídeo, se inscreve no canal, se inscreve no Vasco Connection também, que está aqui na descrição. Beijo para a Lari, pessoal do Na Furga, que sempre aparece aqui nas nossas lives. Di Maria é impossível, eu estou falando. Vamos entrar, Edmundo, nesse tema que está todo mundo comentando sobre o Rames Rodrigues, certo? Porque ele foi especulado no Vasco da Gama. O Zé Comé disse que não é o Rames Rodrigues, pelo jeito, etc. O Nicola disse que falou com algumas pessoas ligadas a ele e que é impossível ele vir nesse momento, porque ele tem contrato até julho, que vai tentar renovar. Só que aí eu vou compartilhar na tela aqui, para o Edmundo comentar agora, o seguinte que apareceu aqui, ó. TNT Sports, Vasco deseja fazer proposta por Rames Rodrigues, que está no Olympiacos da Grécia, que já foi sondado pelo Botafogo e fica livre em julho. Então não seria tão difícil você conseguir ali uma compensação financeira para de repente liberar o jogador um pouco mais rápido, né? E cara, assim, por mais que muita gente fale, é muito difícil, é impossível. Cara, é um jogador que já faz tempo que não está no mercado europeu assim, top de linha, né? Faz um bom tempo, acho que faz mais de 4 anos que eu não vejo ele em bom nível de futebol. Ele tá com 31 anos de idade, né? Ele é de 91. E aí, Edmundo, seria a cereja do bolo? Ou teria que, de repente, conversar com o jogador para ver quais são as intenções dele? Porque não adianta ele vir aqui para o Vasco da Gama, receber uma baita grana, etc., ter o marketing em cima dele e, de repente, não corresponder, né? Então, Gui, eu estou muito mais na sua linha. É claro que a diretoria do Vasco ela está correndo atrás para trazer um cara de parar aeroporto, né? Para que a torcida fique feliz, para que seja essa cereja do bolo. Mas alguns nomes, e eu incluo o do Rames Rodrigues nesses nomes, vai só fazer a festa no aeroporto. Depois não vai fazer a festa no estádio. Pelo menos é esse o futebol que o Rames Rodrigues tem apresentado nos últimos anos. Ele não jogou no Tottenham, não jogou na Arábia e agora não está jogando no Olympiacos. Então, assim, ele tem muito nome, foi a grande sensação da Copa
no Brasil aí em 2014, foi para o Real Madrid, mas na minha cabeça já teve o seu momento. E aí chegar no Vasco para terminar a carreira, para mim, eu prefiro que você aposte no Marlon Gomes, que você dê oportunidade para os meninos da base. E a gente já falou muito aqui que o futebol vai te oportunizar trazer um cara que vai estar num momento melhor, né? E talvez que chegue num momento que o time também já esteja mais pronto para receber. Porque um jogador desse nível, ele é muito bom tecnicamente, mas ele não não está mais fisicamente como no passado. Então, cara, sinceramente, se ele vier, ótimo, e eu espero queimar a língua de estar falando besteira. Mas se ele não vier também, pelo histórico dos últimos anos, eu não vou ficar triste, não. Ficaria triste, sei lá, se o Coutinho voltasse para o Brasil e fosse para o Corinthians, por exemplo. Aí eu ia ficar triste, né? Sim. Mas se o Rames Rodrigues não vier, eu acho que as oportunidades elas vão aparecer, como apareceu do Di Maria, né? Conversas, né? Sobre o Di Maria, sobre o Rames Rodrigues. Essas oportunidades sempre aparecem. Primeiro porque todo mundo admira o futebol brasileiro, mas depois pesa na balança o nosso dinheiro, né? Que vale muito pouco, vale 5, 6 vezes menos do que o euro, o dólar, o euro e a libra, né? De alguns jogadores ganham libra lá no campeonato inglês. Então isso conta muito. E a violência, né, cara? Agora, nós temos praias lindas, um povo alegre, sorridente, Maracanã, que isso chama muito atenção. Então, cara, sempre vai haver a possibilidade. Mas como ele não veio, ele estava na Arábia e o time lá não queria ele, e ele não quis vir para o Botafogo, eu imagino que agora ele também não aceite desembarcar aqui no Brasil. O Edu, falando ainda sobre o Rames Rodrigues, né, cara? Diferentemente do Coutinho, né? Ele não sabe, ele não entende de futebol brasileiro e não sabe a história do Vasco. Então teria que alguém lá chegar para ele e falar: ó, você não vai vir para qualquer clube do Brasil, porque ele teria que vir e entender isso. Inclusive, eu tô vendo o pessoal perguntando do Franco Fagundes, De Luca. Eu acho que ele não seria o 10, hein, o Franco, cara. Eu não sei se ele seria essa característica de 10, apesar de ser um grande jogador. E tem gente perguntando: Mio, o que tá acontecendo? Não vai vir mais? O Vasco da Gama, pessoal, antes de passar para o Edu para falar do Rames Rodrigues, o Vasco da Gama está adotando uma tática que eu acho muito boa. Ele não vai entrar em leilão por jogador, ele vai atrás de jogadores que o pessoal está procurando ali, né? O scout fica de olho, etc. Pô, o Franco Fagundes é um cara que entrou nessa do scout. Vai, ó, a gente tem essa proposta aqui, aumenta um pouquinho, de repente, mas não vai ficar entrando em leilão. E não está indo atrás de jogador e ficando, pô, vem, vai ficar... Não quer vir? Beleza, tchau. Vai tentando outros. Então isso eu acho que até é benéfico, porque não entra em leilão, não gasta dinheiro à toa. E às vezes, né, que o Franco Fagundes, lembrando que foi aquele jogador que teve aquela polêmica do presidente, etc. Às vezes o cara pega e fala, pô, agora a gente quer, e agora? Aí beleza, entendeu? Então, não desistiu da contratação, mas também não vai ficar atrás do jogador o tempo inteiro, vai ficar olhando o mercado. Então, do Rames Rodrigues, Edu, o que você acha, cara? Você gostaria dele? Ou, cara, de repente, eu acho um tiro perigoso apostar nele como camisa 10. Quando o Edmundo resumiu, você resumiu muito bem aí. Primeiro ponto é contar a história do Vasco para qualquer jogador. Olha, conhece o Vasco? Não, então vou te apresentar o Vasco. Segundo ponto, cara, para você trazer um jogador pesado, meio campo, o Edmundo acabou de mencionar o Marlon Gomes aqui. Defendo demais mesmo esses meninos. Ele tá no sub-20, viu, Edu, o Marlon Gomes? Tá no sub-20 da seleção. Mas no Vasco ele joga no time de cima. Ele é o capitão da seleção, fez gol agora no último jogo pela seleção. Então, assim, você tem que ter muita certeza que esse camisa 10 vai chegar. Você vai pagar 1,5 milhão, 2 milhões por um cara desse. Tem o marketing, sim. Mas você tem que ter muita certeza, porque você vai esconder um jogador. E um craque, que eu acho que o Marlon Gomes vai brilhar. Jogador de passada larga, habilidoso, bom arremate, enfim. Um jogador do meio campo, na minha opinião, completo. Se você pegar o Marlon Gomes hoje, no melhor momento dele, que foi o que ele viveu, ele estivesse jogando lá na Argentina, será que você teria hoje essa facilidade? Como é que o Marlon Gomes chegaria hoje no Vasco? Assim como o Orelhano. Tipo,
pô, peraí, o moleque é brabo, o moleque joga muita bola. Aí tá jogando lá na Argentina, se destacando. Será que o Vasco compraria com facilidade o Marlon Gomes? Então, e o Marlon Gomes não chegaria hoje no Vasco para ser titular, se viesse de fora? Então, é um balanço que eu faço. Então, se tiver que... o Ramos Rodrigues vai jogar no Vasco, vem para jogar, não conhece a história do Vasco. Tem que ter muito isso, tem que entender o scout do clube, tecnicamente, como é que está o jogador, porque o Vasco precisa voltar às cabeças, ponto. A torcida já não aguenta mais tanta agonia, né? Não aguenta mais, na verdade, tanta agonia. Então, se vier que um jogador desse porte, que venha para vestir a camisa, entrar em campo e resolver o problema. Inclusive, o próprio Brax falou isso, ó, abre aspas aí, ó. A gente precisa de jogadores com nível alto. E pelas informações que a gente tem, o camisa 10 vai ser um cara que o Vasco vai gastar um pouco a mais para trazer, né, Edmundo? E também um zagueiro. Vai ter um outro zagueiro aí que vai chegar para meio que pensando, né, na titularidade. Aí tem o Capasso, que estava sendo especulado. Muito bom jogador, eu gosto do Capasso. Mas provavelmente vai ter um zagueiro e um meio de campo. E são posições, né, Edmundo, que eu acho que tem que gastar uma grana. Além do goleiro, que chegou já o Ivan, para mim resolve, né? São mais pontuais, né? Você gasta mais, por isso a margem de erro ela é muito menor, né, para você trazer jogador experiente e de nome. Então, eu acho criteriosa essa avaliação, é importante que ela seja feita. Eu acho que o entorno, né, junto com a molecada, já dá uma base positiva. O Barbieri não pode reclamar, não me deram jogadores. Deram sim, né? Até pelo que a gente viu, até pelo Eric, até pelo Zé Vitor, enfim, até pelo que a gente viu no sábado. Tem bons jogadores já no time de cima e tem outros esperando a oportunidade de subir. Por isso eu sou a favor de vir jogadores que ainda estão performando, não só porque tem nome, né? E acho que essa avaliação deve ser mais criteriosa. Sendo assim, se o Vasco trouxer um camisa 10 fera e um zagueiro, um zagueirão para jogar com o Léo Pelé fera, eu acho que o time do Vasco vai fazer uma temporada tranquila. E aí, cara, o céu é o limite. Pode até ganhar alguma coisa, principalmente nos campeonatos de mata-mata, pela torcida. O Vasco viajou na sexta-feira, o Vasco principal. E São Januário estava lotado no sábado para assistir a molecada. Então, cara, essa torcida do Vasco tem que, de fato, ser estudada pelo movimento que ela está fazendo de apoio à equipe Cruz Maltina. Deixa eu ler algumas mensagens aqui, ó. O Jucimar tá mandando. Matheus Pereira não pode ser esse 10. Cara, o Matheus Pereira é um cara que entrou no radar de várias equipes porque vai ser liberado da equipe dele lá, né? Só que uma coisa que eu sei, o Matheus Pereira não é a cereja do bolo, tá? Isso eu sei que essa famosa cereja do bolo que tá todo mundo falando, principalmente o Zé Comé. Não seria ele o cara que o Vasco pensa em gastar a grana, mas de repente como oportunidade de mercado, Jucimar. Eu vi que o Wallace está falando que o Capasso, o Vasco desistiu. Que eu saiba, não desistiu, assim. É que aquela mesma história que eu falei agora há pouco do Franco. O Vasco não vai ficar refém de jogadores. Vai fazer o scout, vai procurar. Tentou esse, tentou. A gente tem 3. 3 não dá. 5. 5 não dá. Então, beleza, 5 é nosso máximo. Tchau, um abraço, vai para outro. Vai ser nessa forma o trabalho do Vasco agora com a SAF, tá, pessoal? Pelo menos no começo, assim, né? Pelo que a gente tá vendo. William José Jorge, obrigado, pessoal que tá mandando superchat. Eu não vou esquecer de ninguém, não, tá? Boa noite, Ed, Gui, Edu, um abraço a todos. Manda um abraço aqui para Itumbiara, Goiânia. Sou fã de carteirinha do Edmundo. Um abraço e vamos aos 500 mil. William José de Goiás para o mundo, Ed. Olha, a gente quer chegar a 100 mil, tá? Aliás, devagar. Vamos aos poucos. 100 mil já chega a plaquinha lá na casa do Edmundo, pelo menos. Mas manda um abraço aí pro William José, lá de Itumbiara, Edmundo. Valeu, William. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui com a gente. Gosto muito de Itumbiara, já estive aí. Um grande abraço para você, para todos da cidade e saudações vascaínas. Valeu, William. Obrigado pelo superchat. O Renan tá mandando. Di Maria seria uma boa. Eu acho uma ótima, tá, Renan? Muito melhor que Rames Rodrigues, na minha opinião. Um cara que é mais realidade. Mas ainda não tem nada também, tá?
Leonardo Ferreira, Matheus Pereira cairia como uma luva. Uma galera falando do Matheus Pereira. O Léo Menezes mandou superchat. Boa tarde. Acho que estamos montando um bom time, mas precisamos do craque, aquele que vai aumentar os sócios, etc. Abraço, Edmundo. Sou teu fã. Cara, o que ele fala aí, né, o Edu e Edmundo? Claro que precisa de craque, mas hoje você olha o futebol brasileiro, você vê algumas equipes com alguns craques, mas está virando cada vez mais uma raridade, né? Ainda mais economicamente falando, né, Edu? Não, hoje eu vi uma entrevista do Carlos Alberto, né? O Carlos Alberto passou pelo Vasco, enfim. Falou do Edmundo. Falou do Edmundo, falou, pô, craque para mim é o Edmundo. Quando ele falou, eu falei, é bem nessa linha. Eu falei, pô, ele tentou encontrar um craque no futebol brasileiro. Eu pensei junto com ele, falei, é verdade. Eu vi os melhores jogadores no meu time, eu tive essa oportunidade. Não lá atrás, mas na geração 97 para cá, infelizmente parou ali em 2000, 2001, mas eu vi os melhores jogadores atuando, até teve ali um certo destaque em 2011, né? 2010, 2011, 12, mas não como foi em 97, em 98, em 99, 2000. Então, assim, você não tem um craque hoje no futebol brasileiro. Então, você tem que montar times rápidos, de jogadores técnicos, tem que ser muito técnico para jogar, né? Porque é pancadaria total. Não sei, pelo menos assim, é o que eu estou enxergando nesses últimos anos no futebol brasileiro. Você vê o Palmeiras, que é um dos melhores times do Brasil, o Flamengo, o próprio Atlético Mineiro. Aliás, a torcida do Atlético Mineiro está numa choradeira porque perdeu o Jair para o Vasco, né? Acho que foi muito barato e tal. Mas, enfim, eu acho que o Vasco está montando, sim, um time forte, rápido, e se o Barbieri souber trabalhar, e tenho certeza que ele vai conseguir, eu acho que é como o Edmundo falou, não vai demorar tanto para pegar essa liga e o time vai dar certo durante a temporada. E aí, Edmundo, você não acha também que... É lógico que a gente quer trazer craques, né? Óbvio, mas não é um negócio fácil de você achar hoje, né? Você olha no futebol brasileiro, acho que tem umas 3, 4 equipes, tem um jogador craque ali, né, Edmundo? Não, eu acho assim, eu não sou tão saudosista e nem tão pessimista. Eu acho que tem ótimos jogadores ainda no futebol brasileiro. Alguns times que têm um poder aquisitivo grande, né, conseguem segurar os seus principais jogadores. Outros não. Eu acho que o Andrei tinha tudo para ser um grande craque. Eu acho que o Marlon Gomes tem tudo para ser um grande craque. O que o Vasco precisa fazer? Dar um time para ele competitivo, um time para ele forte. Entendeu? Para que esses caras virem realidade. Mas você vê, na primeira proposta, a troco de banana, você vende seus principais jogadores, mesmo sem ter um time. Então você precisa estar estruturado financeiramente também. Mas eu acho que tem bastante bons jogadores no futebol brasileiro, né? Hoje está valendo muito a pena ficar aqui, atletas conseguem fazer a sua independência financeira mesmo jogando só no Brasil, né? Então eu acho que tem. No Palmeiras tem, no Flamengo tem, no Atlético Mineiro tem, mas o Vasco, Botafogo, Bahia, Cruzeiro, essas novas SAFs, os jogadores precisam ficar mais tempo para que o torcedor consiga se aproximar do atleta, se acostumar com ele também, acreditar, confiar, sabe? Mas você vê, nosso melhor jogador aí dos últimos anos jogou apenas uma Série B. Acaba sendo vendido de forma desvalorizada. Ao invés de mantê-lo para jogar uma Série A, se ele repetisse na Série A o que ele fez na Série B, valeria pelo menos o dobro, o triplo. Mas aí tem a vontade do jogador, a pressão do empresário, as promessas também do empresário de botar jogadores importantes no Vasco, mas que até agora não foi cumprido. O pessoal tá mandando aqui falando. O Alberto, por exemplo, falando que a cereja do bolo vai ser o Hazard do Real. Não traria também, hein? Não traria também. Acho também muito arriscado trazer. Ele gosta de biscoito, de bolacha, aí gosta de comer com leite condensado também. Só que ele, ao contrário do Scarpa, tem alguns problemas de peso. E assim, cara, eu acho arriscado também gastar uma grana, uma bala, de repente nele.